Olá, alunos do terceiro ano de Sociologia da Escola Martim Francisco. Nossa aula de hoje vai abordar o tema o analfabeto político, que está dentro do conteúdo do currículo de São Paulo, currículo da matéria de Sociologia. Qual a importância da participação política? E nessa aula de hoje vamos trabalhar a seguinte habilidade: compreender a importância da participação política na vida, nos movimentos sociais e nos mais variadas situações possíveis em todas as instâncias da vida. Vamos trabalhar a importância da participação política, já que nós precisamos da política como a arte da organização da vida. E a nossa proposta é trabalhar o poema O Analfabeto Político, de um autor, de um dramaturgo alemão, chamado Bertold Brecht. Ele trata esse tema nesse poema. O nome do autor é Eugen Bertold Friedrich Brecht. Ele que nasceu em 1898 e faleceu em 1955. Ele foi um destacado dramaturgo e poeta e ensinador alemão do século XX. E esse texto foi atribuído a ele. Só que antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube, que se inscrevam no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim vocês estarão ajudando a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O que é um analfabeto político? O tema é a questão do analfabeto político. O que é um analfabeto político? Primeiro, o que é uma pessoa analfabeta? Geralmente o analfabeto é a pessoa que não teve acesso ao saber, pessoas que foi negado o conhecimento básico, é a pessoa que não teve a oportunidade de estudar, pessoa que não por sua própria vontade, mas pela imposição das circunstâncias da vida, não frequentou uma escola. Isso pode ser considerado uma pessoa analfabeta. É aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever, mas ela tem a sua sabedoria. Fernando, o que é política? Política vem do termo polis. Polis é a cidade-estado grega. Política é a maneira de como se organiza a cidade, de como se organiza a vida. Ao nível macro e ao nível micro. A política é a arte de organizar a vida de um país, organizar a vida de uma cidade, organizar a vida de um município. A política é a arte de arrumar a nossa própria casa. É a arte de promover a vida. E qual que é a finalidade da política? A finalidade da política é organizar a vida. Tá? A política é a arte de colocar a vida em dia, promover a vida nas suas máximas exigências. E a arte da política pertence a todos. E então, Fernando, o que vem a ser um analfabeto político? O que é um analfabeto político? Analfabeto político não é aquele que não tenha as informações básicas da educação. Não é aquele que não sabe nem ler nem escrever. Pelo contrário, o analfabeto político é aquele que não quer conhecer, que não quer participar da política. O analfabeto político é aquele que não admite que para construirmos uma vida digna, temos que discutir a política. O analfabeto político não é uma pessoa. O analfabeto político é uma caricatura. O analfabeto político é a negação da política. Isso é o analfabeto político. O analfabeto político é a negação da vida. É ele perceber que precisa, mas não quer utilizar a política para desenvolver, desempenhar o bem comum. Então, o que nos diz o texto de Bertold Brecht, esse grande dramaturgo alemão? Abre aspas para o autor. Ele diz o seguinte: vamos procurar entender quais são as pistas que esse autor fala sobre o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos históricos.
Ele não sabe o que é o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, da carne, do aluguel, do sapato, do remédio. Depende de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia política. Veja como o autor vai identificando o analfabeto político. Não sabe ele, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, o político vigarista, pilantra, corrupto e explorador. Fecha aspas. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, essa é um pouco a noção de analfabeto político que esse autor, o Bertolt Brecht, esse autor dramaturgo alemão, nos coloca. Parece que ele está falando do nosso dia a dia, talvez está falando de hoje, né? Por isso que é necessário, caríssimos amigos, caríssimos alunos, falar de política, ouvir as demandas do povo. É preciso participar da atividade diária da política, das demandas que ela nos pedem. Porque a política, repito, é a arte de organizar a vida. E como participar, professor, da vida política? Veja no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade, na sua região, quantas associações, quantas iniciativas elas existem no seu bairro. Participação na igreja, as propostas que a sua religião oferece para promover a vida, seu condomínio, da sua ONG, conselhos escolares, sindicatos. Tudo isso são manifestações do exercício da cidadania, defesa dos direitos. Tudo isso é fazer política. Até a eleição majoritária de deputado, presidente da república, governador, prefeito. Bater no peito e dizer que política não se discute é negar a vida. É negar tudo aquilo que a vida tem de bom. Política se discute sim. A não discussão política gera a degradação humana. O autor traz aqui com a questão do surgimento da prostituta, do menor abandonado, do assaltante. Negar a política é fazer com que tudo de mal venha a acontecer. Que a política faz com que você discuta o que se precisa realmente fazer numa sociedade. O não discutir política, você está dando força, está regando o bandido, o político vigarista, pilantra e corrupto. Por isso, a participação política é valorizar a vida, é elevar a vida. Quando não participamos, estando dando lugar ao corrupto, ao pilantra, àquele sem caráter. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, claro que participar das discussões políticas exige uma participação, uma doação. Ela requer responsabilidade. Temos que estar todos os dias pesquisando, ouvindo os noticiários, controlando o nosso tempo. Participar da vida política, a política que é um bem comum, que é o cuidado do bem comum, requer tempo, requer doação. Nós podemos fazer isso. Nós temos que fazer isso. Você que é jovem, eu que sou professor, nós temos a nossa responsabilidade política. Requer tempo. Política é a arte de organizar a vida, é a arte de promover a vida, é a arte de denunciar as corrupções, é a arte de elevar a vida de um menor, dignificar a vida de um menor, é a arte de promover a sociedade, é a arte de promover a paz. Como eu estou participando da vida política no meu lugar, no meu trabalho, no nosso bairro? Participar da vida política é participar, conservar a política é conservar a vida do meu bairro, é organizar a minha casa. Por isso, caríssimos amigos, caríssimas amigas, todos temos responsabilidades. A participação política é a construção da casa comum que é o planeta Terra, é o nosso país, é a nossa cidade, é o nosso bairro. E nós somos responsáveis. Nós temos que banir a nossa ignorância, temos que banir o nosso medo e temos ao mesmo tempo alimentar o nosso ego, o nosso coração e se colocar a serviço primeiro da nossa casa, do nosso ser pessoa, a serviço do bem comum. Então, para concluir a nossa reflexão, política é construir uma sociedade mais digna,
E fazer política é a arte do bem comum, é a arte da administração comum. E peço mais uma vez que se inscreva no nosso vídeo, compartilhe os nossos vídeos, que você estará contribuindo com o nosso trabalho.